Relatoria, senadora Lúcia Vânia. Favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Direitos Humanos. 87. Senhor presidente, Página senhoras 92. e senhores senadores. Em exame nessa comissão, o projeto de lei da Câmara, número 83 de 2013, na origem, que acrescenta dispositivo à Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre o adotando com deficiência ou doença crônica. O objetivo da proposição, estabelecido nos artigos 1º e 2º, consiste em, por meio da edição de um artigo 50A ao Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecer prioridade de tramitação, processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Na justificação, a deputada Nilda Gondim, autora da matéria, afirma que entre as crianças e adolescentes que se encontram em instituições aguardando a oportunidade de adoção, indiscutivelmente delicada é a situação daquelas que sofrem de alguma doença crônica ou apresentam algum tipo de deficiência. Nesse sentido, pondera que o mérito proposição é de acelerar, naquilo que seja possível, os processos de adoção nos quais o adotado se encontre em uma dessas condições, o que, de forma nenhuma, significa ultrapassar etapas ou flexibilizar procedimentos. A esse respeito, destaca que a atenção preferencial por pessoas com deficiência e para aquelas acometidas por doenças crônicas é fato comum nas instituições e na legislação brasileira, tendo o Conselho Nacional de Justiça se mostrado favorável a que a causa judicial da pessoa com deficiência tenha prioridade na tramitação. Não foram apresentadas outras emendas. Análise. Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, por sua vez, são atendidos pela proposição, tendo em vista que compõe privativamente a União legislar sobre o direito processual civil a teor do disposto no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, bem como por não ter sido vulnerada cláusula pétrea alguma. Ademais, a matéria se insere no âmbito das atribuições do Congresso Nacional. No que se concerne à juridicidade, o projeto se revela irretocável, tendo em vista que o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos é o adequado. A matéria nele vertida inova o ordenamento jurídico, possui o atributo da generalidade, é consentâneo com os princípios gerais do direito, se afigura dotado de potencial coercitividade. Quanto à técnica legislativa, 2 reparos se impõem, a fim de adequar a proposição aos termos de Lei Complementar 95 de 98. Primeiro, o texto da emenda deve realçar e explicitar de modo claro o objetivo da lei. Em segundo lugar, o dispositivo aviltrado deve ser alocado como parágrafo no artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que cuida da formação do vínculo de adoção e não como artigo autônomo do texto da lei alterada. A análise do mérito será feita, conforme despacho da Presidência da Casa, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Não podemos, entretanto, deixar de apontar, desde logo, que muitos se poderão beneficiar dessa nobre iniciativa, as crianças e adolescentes deficientes ou portadores de doenças crônica, que poderão usufruir em regime de prioridade da convivência com a nova família socioafetiva. Quero, senhor presidente, o voto. Em face do exposto, votamos pela aprovação do PLC número 83 de 2013 com a seguinte emenda. Desse a emenda do projeto de lei da Câmara 83 de 2013, a seguinte redação.
Acrescenta parágrafo 9º, artigo 47 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, para estabelecer prioridade de tramitação aos processos de adoção em que o adotando for criança e adolescente com deficiência e com doença crônica. Segunda emenda. Desse ao artigo 2º, o projeto de lei da Câmara 83, a seguinte redação. O artigo 2º do o artigo 47 da Lei 8.069, de 13 de julho de 90, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 9º. Parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. Quero, senhor presidente, nesse momento, cumprimentar a deputada Nilda, dizer da oportunidade da votação desse projeto. Ontem nós apontamos aqui a importância de se evidenciar o dia do deficiente. Vários senadores puderam se pronunciar ontem. Eu acredito que um projeto dessa natureza é um projeto extremamente importante e uma homenagem, sem dúvida nenhuma, àqueles que lutam para que o deficiente tenha uma política inclusiva, seja visto com os seus direitos assegurados. Portanto, quero aqui cumprimentar a deputada Nilda, cumprimentando Vossa Excelência, que, sem dúvida nenhuma, como filho, deverá estar orgulhoso da iniciativa de uma deputada que mostra sensibilidade e comprometimento com a causa do deficiente. Portanto, os meus cumprimentos e o meu voto pela aprovação. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senadoras e senadores que concordam com o parecer da senadora Lúcia Vânia permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.